Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e nessa aula de hoje nós vamos resolver as atividades do PET de número 4 do terceiro ano do ensino médio, semana de número 1. E nessa aula nós iremos resolver as atividades 1, 2 e 3. E no final dessa aula eu vou colocar o link que te leva para as próximas atividades. Combinados? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha, calcule a área total de um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo, de lados medindo 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros, e que a altura desse prisma mede 8 centímetros. Então aqui eu fiz a ilustração do prisma, pessoal. O prisma é uma figura geométrica espacial em que os lados são figuras planas formadas por segmentos de reta. Então um prisma é formado por polígonos, e polígonos é figuras planas fechadas formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Nesse caso aqui, olha, o prisma em questão, a base dele é um triângulo retângulo. Observa que o prisma, as bases são iguais, tem o mesmo tamanho. Então ele tem duas bases, né? E aí pediu para calcular a área total desse prisma. A área total de qualquer prisma é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Por que é 2 vezes a área da base? Porque aqui, olha, é a mesma figura. Nesse caso, é o mesmo triângulo. Então, pessoal, para a gente poder calcular a área total, nós vamos ter que desmembrar esse prisma. Primeiro, ó, eu vou calcular a área da base, tá bom? Depois eu vou calcular a área lateral. Então é um processo bem lento, tá? Então vamos lá, começando pela área da base. A área da base, eu sei que é um triângulo retângulo, olha, de dimensões 3, 4 e 5. Como é que eu calculo a área de triângulo? A área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Só que eu não tenho a altura desse triângulo. E não precisa, porque a área de um triângulo retângulo é cateto vezes cateto dividido por 2. Tá bom? Então nesse caso aqui, olha, é 3 vezes 4. Ó, 3 vezes 4 dividido por 2. Então a área da base, 3 vezes 4 é 12, dividido por 2 é igual a 6. Pronto. Agora eu vou para as áreas laterais, porque eu preciso da área lateral. E esse prisma, ele tem 3 faces laterais, né? Por que ele tem 3 faces laterais? Porque a base é um triângulo, e para cada lado desse triângulo tem uma face. Então vamos lá, eu vou pegar essa face aqui da frente, ó. Vou chamar de área 1. Observa que essa área 1, eu vou até fazer aqui a ilustração, ó. Vai ser um retângulo, em que a altura é a altura do prisma, e o comprimento aqui desse retângulo é o lado do triângulo que está na base. Nesse caso é 4. Então essa área que eu estou chamando de área 1 vai ser igual a 4 vezes 8. 4 vezes 8, que dá 32. Vou calcular essa área aqui do lado aqui, ó, que também é um retângulo, que eu vou chamar de área 2, tá bom? Então, o desafio aqui é visualizar cada uma das áreas, hein? Então, a área de número 2, ó, eu também vou fazer aqui a ilustração dela, ó. Ela também é um retângulo. Isso é regra, tá, pessoal? O prisma ali, todas as áreas, todas as faces laterais serão retângulos. A diferença é que serão retângulos em que a base tem medidas diferentes, porque a altura é a mesma. Então a altura aqui é 8, e como eu estou fazendo essa do fundo aqui, ó, a base aqui mede quanto? A base mede 3. Então, ó, então essa área que eu estou chamando de 2 é 3 vezes 8, 3 vezes 8. Essa área de número 2 é 24. Área 2. E por fim, essa face aqui de trás, ó. Essa face retangular aqui, que eu vou chamar de área 3. Combinados? Então, ó, essa área de número 3 também é um retângulo, ó, vou até deixar aqui a ilustração dele. A altura continua sendo 8, porém vai mudar a base. A base aqui é o terceiro lado do triângulo, que é o cateto, que é a hipotenusa, né? Que até agora eu não usei ela. Então, ó,
a área de número 3 vai ser 5 vezes 8, que vai dar 40. Aí você fala assim, professor, mas por que o senhor está fazendo separado? Porque é a área lateral. O que vai ser a área lateral, pessoal? A área lateral, ó, lateral desse prisma, vai ser o somatório dessas três pequenas áreas. Porque senão fica muito confuso. Fazer tudo de uma vez gera mais confusão, principalmente para eu ficar explicando, tá bom? Então é melhor separar as áreas. Então a minha área lateral, que eu vou chamar de AL, área 1, 32, mais área 2, 24, mais área 3, que deu 40. Então, a área lateral, somando isso aqui, 40, 60, 96. Pronto. Aí, agora eu vou para a área total, que é a área do prisma. A área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, que é isso aqui que eu mostrei para vocês no início. Agora eu só vou substituir as informações, ó. A área total é 2 vezes, quanto que é a área da base? A área da base está aqui, ó, é 6. 2 vezes 6 mais a área lateral, que é 96. Então, a área total desse prisma, 2 vezes 6, é 12 mais 96. Isso vai dar 108. Unidade de medidas, centímetros quadrados. Observa que nas áreas pequenininhas, eu nem coloquei a unidade, né? Centímetro quadrado, porque o meu foco era a área total. Então eu não posso me esquecer não, tá bom? 108 centímetros quadrados. Vamos para a atividade de número 2. Vamos lá. Atividade número 2 diz o seguinte, olha. Um paralelepípedo retângulo, cuja altura mede 8 centímetros, tem por base um quadrado de área medindo 36 centímetros quadrados. Qual é a medida da sua diagonal? Então já falou, olha, eu tenho aqui a ilustração da figura. É um paralelepípedo retângulo, em que a base dele é um quadrado. Falou que esse paralelepípedo tem 8 centímetros de altura. E que a área desse quadrado, que é a base, é 36 centímetros. Ele está pedindo para calcular a diagonal desse paralelepípedo. O que é a diagonal aqui, pessoal? A diagonal desse paralelepípedo é a reta que pega de um vértice em uma face até o vértice oposto na face de baixo. Ó. Eu posso riscar aqui, ou ainda eu posso pegar daqui até aqui. Ó. Eu vou pegar aqui que talvez fique melhor para você visualizar aí, olha. Então, ó, esse é a diagonal. E a diagonal vai ser igual, né? Essa ou essa tem o mesmo tamanho. Talvez você fale assim, nossa professor, olhando ali, não parece ter não. É porque aqui é uma figura tridimensional desenhada no plano, né? Então, talvez a gente perca a noção de profundidade pela forma de olhar, tá bom? Então eu quero saber aquela diagonal. Pessoal, para calcular diagonal de prisma reto, basta usar uma pequena fórmula, ó. A fórmula é a seguinte, diagonal é igual a raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado mais o C ao quadrado. Quem que é A, quem que é B, quem que é C? São os valores do comprimento, da largura e da altura. Eu já tenho a altura, que é 8. Eu preciso aqui o comprimento e a largura. E para isso que ele me deu a área do quadrado. O quadrado não é a base? Como é que eu calculo o lado de um quadrado, pessoal? Como é que eu calculo a medida desse lado se eu conheço a área? É só fazer o seguinte, ó. O lado de um quadrado é igual à raiz quadrada da sua área, tá bom? Por que que o lado é a raiz quadrada da área? Porque na hora que a gente vai calcular a área de um quadrado, ó, imagina, aqui é o quadrado. Eu quero calcular essa área. Eu não faço lado vezes lado? Não dá lado ao quadrado? Então o processo contrário é raiz quadrada, tá bom? Ficaria lado vezes lado, que é lado ao quadrado. E na hora que eu faço o caminho contrário, é raiz quadrada. Então o meu lado aqui vai ser a raiz quadrada de 36. Então o lado é igual a 6. Pronto. Aí eu venho aqui, ó, dá uma olhadinha, deixa eu apagar aqui. Eu sei que a base é um quadrado, então aqui mede 6 e aqui mede 6. 6 vezes 6 dá o 36, que é a base. Combinados?
Agora eu já tenho comprimento, largura e altura. A, B e C. É só substituir ali, ó. Então a diagonal vai ser igual. Fazendo a substituição, ó. 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fazendo esses cálculos, 6 ao quadrado é 36 mais 64. Então a diagonal aqui, na hora de somar, 36 mais 64 vai dar 90, dá 100, 136. Aí eu pergunto para vocês, tem raiz quadrada do 136? Raiz exata? Não tem, mas dá para tirar alguma coisa aqui da raiz. Vamos ver, ó, se dá para tirar. 136, vamos fazer a decomposição. É em fatores primos, dividido por 2. 136 dividido por 2 vai dar 68. 68 dividido por 2 vai dar 34. Dividido por 2 vai dar 17. O 17 é primo, só divide por ele mesmo. Então sobra 1. Raiz quadrada, a cada dois números iguais, pega 1. Ó, 2 iguais, pega 1. Esse que pegou, sai da raiz. Esses dois aqui, ó, continua dentro da raiz. Então vai ficar assim, ó, diagonal é 2. O que ficou lá dentro? 2 vezes 17, 34 centímetros. Essa é a diagonal daquele paralelepípedo reto retângulo. 2 raiz quadrada de 34 centímetros. Beleza? Vamos para a atividade número 3. Vamos lá. Questão número 3. Acompanha comigo na leitura. Na alimentação do gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme mostrado aí na figura. Então dá uma olhadinha. Essa é a forma de um prisma reto trapezoidal, que tem a estrutura do silo, né? Aí ele diz o seguinte, olha, considere um silo de 2 metros de altura, então tá aqui, ó, a altura é 2 metros, 6 metros de largura do topo, então aqui, ó, o B é 6 metros, que é a largura do topo, e 20 metros de comprimento, que é o C aqui, ó, 20 metros. E ele diz assim, olha, para cada metro da altura do silo, a altura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Então, pessoal, dá uma olhadinha. Para cada metro da altura do silo, para cada metro aqui, esse camarada aqui tem meio metro a mais do que esse. Então, quanto que mede esse? Quanto que mede esse? É só pegar isso aqui e dividir por 2, né? Vai dar 1. Então, quer dizer que esse de cima tem 1 metro a mais do que esse. Então, quer dizer que o B é igual a 5 metros. Gente, eu ainda pode fazer aqui, ó. Já que aqui é 2 metros, eu posso separar como 1 metro e 1 metro. E ele falou que para cada metro a mais, esse tem meio metro a mais do que esse. Então, ó, daqui eu pego 0,5, daqui eu pego 0,5. Eu peguei o quê? 1 metro. Então, 6 menos 1 dá 5. Então, quer dizer que o de baixo é 1 metro menor do que o de cima. Tá bom? Isso nessa estrutura, né? Para cada metro a mais da altura, a base vai ter meio metro de diferença em relação ao topo. Essa é a estrutura básica, de acordo com o texto. Aí ele diz o seguinte, olha, após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Então, 1 tonelada, ó, é igual a 2 metros cúbicos. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas e me deu algumas opções. Pessoal, quantidade máxima, aí já não é mais área, igual nós fizemos na atividade número 1. Também não é diagonal, igual fizemos na atividade número 2. Quantidade máxima que cabe aqui dentro, nós estamos falando de volume. Volume é sempre a área da base vezes a altura, tá bom? Quando eu falo de prisma, a gente pode fixar essa ideia. Volume é a área da base vezes a altura. Quem que é a base aqui? A base, pessoal, a base é esse trapézio, ó. Por quê?
Professor, a base não é o de baixo, não? Não. Em prisma, a base são aqueles em que tem outra face com a mesma medida. Ó. Esse outro trapézio aqui é igual a esse. Então, por isso que é base. Aqui embaixo é um retângulo. Em cima também é um retângulo, mas não tem a mesma medida, porque ele é afunilado, tá bom? Então, a área da base aqui vai ser a área desse trapézio. Então, eu vou fazer separado os cálculos. Porque a altura aqui é a distância de uma base até a outra. A altura aqui é o C, ó. Porque senão você vai assim, nossa, professor, a altura ali é o H? Não. Aqui eu estou falando do volume do silo. No volume do silo, é a área da base vezes a altura. E a altura é a distância de uma base até a outra. Se você quiser, para não confundir, você pode até no lugar desse H aqui colocar o C, uma vez que ele chamou isso de C, tá bom? E esse H aqui é a altura só da base. Então vamos lá, primeiro eu vou calcular a área da base. Eu sei que a área da base é a área de um trapézio. Como é que calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio vai ser o quê? Base maior mais base menor vezes a altura do trapézio, é por isso que deu essa altura aqui, dividido por 2. Então a área da base, que é um trapézio, basta substituir. A base maior, que é esse B aqui, vale 6. Então 6 mais a base menor, que é esse Bzinho aqui, ó, nós descobrimos que é 5, vezes a altura dessa base, que é a altura do silo aqui, ó, ela é 2 metros, dividido por 2. Pessoal, como aqui é uma multiplicação, eu posso cancelar esse 2 com esse, tá bom? Sobra só o parênteses. Então, a área da base desse silo, 6 mais 5, vai dar 11. Ok? A área da base. Vou deixar desse jeito. Agora eu vou para o volume. O que é o volume? É a área da base, que é 11, vezes a altura. E nesse caso aqui é o C, né? Que é 20. Então, o volume aqui, 11 vezes 20, vai dar aqui 220 metros cúbicos. Ok? 220 metros cúbicos. Aí você vai falar assim, professor, então a resposta é essa? Não, a resposta não é essa. Por que a resposta não é essa, pessoal? Porque aqui, olha, eu calculei e encontrei metros cúbicos. Olha a pergunta, vou pegar de novo aqui o PET. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo em toneladas. E 220 aqui é metros cúbicos, então é o que nós chamamos de pegadinha, né? Ó, não pode ser esse daqui, porque o 220 ali é metros cúbicos. É onde vai entrar essa informação. Eu sei que uma tonelada é igual a 2 metros cúbicos. Então, quantas toneladas eu vou chamar de X dá 220 metros cúbicos? É uma regrinha de 3. Na prática, é só pegar o 220 e dividir por 2. Mas eu estou mostrando para vocês que é uma regrinha de 3. Ó. X vezes 2 é 2x. 1 vezes 220 é 220. Então, o X é 220 dividido por 2. O X é 110 toneladas, né? 110 toneladas. Ok? A alternativa correta aqui, ó. Letra A. Toma cuidado com essas pegadinhas, hein? Vou deixar para você aí no final o link que te leva para as próximas questões. Combinados? Se você puder, se inscreva no meu canal e curta aí o nosso vídeo. No mais, um grande abraço. Deus te abençoe, ó. Tchau.